E tem uma aqui, que essa que eu achei muito interessante, que a gente volta a falar sobre essa questão da guerra de informação e a falta de colaboração de muitos órgãos de imprensa, né? Alguns agora estão do nosso lado, a gente vê que tem mudado isso bastante com o advento da internet, está surgindo os independentes, está surgindo aquela turma, mas teve uma operação que foi conhecida como Massacre de São Gonçalo. E o senhor foi muito atacado por um jornalista, porque ele disse que colocou o senhor como, pejorativamente, o juiz dos juízes, porque a sua declaração sobre aquele confronto, que resultou não sei quantos mortos, entrava em contradição com o que diziam 18 policiais da delegacia de homicídio. Isso foi o que ele reportou. Como é que foi essa história? Bom, vamos lá. Isso foi uma operação que a gente fez em conjunto durante a ocupação. Não foi ocupação, existia uma garantia da lei da ordem aqui no Rio de Janeiro, em que o Exército estava fazendo algumas operações aqui no Rio. E a gente precisava mapear, e hoje todo mundo sabe disso, naquela época talvez não soubesse, que o complexo de São Gonçalo, do Salgueiro, lá em São Gonçalo, virou quase que um quartel-general de uma das facções aqui do Rio de Janeiro. A gente, naquela época, já tinha essa informação. Talvez a imprensa não tivesse. E aí nós buscamos, junto às forças militares federais, a possibilidade de nos darem um auxílio para que a gente fizesse uma incursão de reconhecimento. E uma das coisas que a gente precisava era dos malditos blindados, porque a gente não tinha blindado suficiente. Lá, assim como a Coreia, é uma área quase que, em determinadas áreas, você chega a achar que é uma área rural, porque é uma favela bastante aberta, é uma comunidade bastante aberta, com mata, com tudo que tem direito. A gente foi até o Comando Militar do Leste, solicitou esse apoio, e esse apoio nos foi dado de pronto, no sentido de fazer um mapeamento. A informação que a gente tinha é que a operação tinha que acontecer de madrugada por razões óbvias. Se eu for lá 10 horas da manhã, a possibilidade de confronto com gente na rua, primeiro, é muito grande, e segundo, eu vou ter uma dificuldade muito maior de pegar os criminosos. Essa turma, ela vive igual o morcego, eles vivem de madrugada, né? Então, a incursão precisava ser feita de madrugada. E aí se montou um comboio com uma tropa mista. Foram 3 veículos blindados, na verdade, que incursionaram ali no Complexo do Salgueiro. Eu estava o primeiro veículo era da CORE, o segundo veículo era um veículo misto do Exército, e eu estava dentro desse blindado, e o terceiro veículo era um veículo do Exército. Então eram CORE, misto e Exército. E nós incursionamos por volta de 2 ou 3 horas da manhã, lá no Complexo do Salgueiro, que a gente já tinha conhecimento de ser a nova fortaleza, por assim dizer, pelo menos na mentalidade coletiva dos criminosos. É assim que eles pensam, embora isso não seja de verdade, não tenha nada. A gente entra lá a hora que der vontade, porque a gente tem capacidade e força para isso. Mas eles acreditavam que eles eram intransponíveis ali naquele local. E essa incursão foi feita. Só que lá chegando, existia um cenário de guerra já posto no local. E esse cenário de guerra, com o qual a gente se deparou, e essas equipes estavam nesses 3 veículos, o nosso trabalho foi meio que identificar o que estava acontecendo ali dentro, e uma vez identificado o que tinha se passado ali dentro, tinha alguns corpos caídos na rua, o meu trabalho foi chamar a perícia, que é aquilo que me compete. Então eu fiz contato com a delegacia de homicídios, a delegacia de homicídios foi ao local e fez a perícia de todos esses locais. O que se passou ali aconteceu antes da nossa incursão, e a gente se deparou com um cenário pronto. Depoimentos de policiais da DH, eles não existiram. Talvez os dos policiais que fizeram a perícia, que aconteceu 3, 4, 5 horas depois do fato, que foi depois da nossa incursão, o fato já tinha acontecido, a gente sai da comunidade, pede auxílio à perícia para a perícia lá dentro. Então, assim, é um devaneio, é literalmente uma falta de informação, ou simplesmente querer desacreditar a polícia, contar uma história dessa. E eu pergunto quem ganha com isso. Não. Né? A pergunta é, a quem interessa uma polícia fraca? Né? Porque esse sentimento, essa necessidade que algumas pessoas têm de colocar a polícia sempre como o patinho feio da história, ninguém ganha. A polícia não ganha e quem mais perde com isso é a própria sociedade. Percebe isso uma coisa também, até porque as nossas informações, elas são concentradas no delegado, que recebe todas as informações e passa... Então, contradiz com o depoimento, com o que disse 18 policiais. Mas então, isso nunca existiu. 18 policiais. Isso nunca existiu. Policiais vão conversar com o repórter. Isso não existe. Institucionalmente, a gente nunca fez isso. E constrói-se uma narrativa no intuito de colocar a polícia contra a própria polícia, né? Exato. Porque se há ali uma briga de vaidades, de um delegado com o outro, mas de repente a movimentação é essa. Aí me permita voltar nessa colocação que o colega fez aqui, de tratar de operações psicológicas.
talvez o que parte da mídia tem interesse em fazer é justamente isso. É uma operação psicológica no sentido de desestabilizar, colocar um contra o outro e gerar o caos. Só que a gente está certo, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, nós somos profissionais. E assim será feito, e vamos fazer de novo. Assim, lamentavelmente felizmente eu estou aposentado. Mas é assim que funciona. Se a gente tem convicção, se a gente tem os elementos, se a gente tem a lei, o direito e as ordens judiciais do nosso lado, nós vamos a qualquer lugar, a que custo for, mas nós vamos.